Olá a todos e bem-vindos ao Bookcast. Eu sou o Júlio e hoje, junto com a Vanessa, a gente vai mergulhar num livro que me deixou, no mínimo, digamos, intrigado. É mesmo. Preparem-se para desvendar o mundo da ciberguerra, ou melhor, a farsa por trás dela, com a uma farsa pálida, ciberguerra, inflação de ameaças e o complexo industrial de segurança. Uau, Dos autores Bill Blunden e Verônica Schium. legal. O que me chamou a atenção logo de cara, Vanessa, foi a afirmação de que, apesar de tudo que a gente vê nos noticiários, nunca houve uma ciberguerra de verdade. Como assim? Oi, Júlia. Oi, pessoal. Pois é isso mesmo que você ouviu. Os autores, eles são bem categóricos quanto a isso, viu? Para eles, o termo ciberguerra tem sido usado de forma muito ampla, Véi. quase como um espantalho, né? Assustar todo mundo. Eles defendem uma definição bem específica. Um ato de força. Um ato de força violento realizado por um governo para atingir objetivos políticos usando malware, espionagem, crime cibernético, ativismo. Nada disso se encaixa, na verdade, nessa definição. E por que essa diferença na definição é tão importante? Afinal, um ataque é um ataque, não é? É aí que tá a sacada, Júlio. A palavra guerra, ela tem um peso enorme. Mexe com o imaginário das pessoas, gera medo. E esse medo, por sua vez, né, pode ser usado para justificar ações extremas, aumentar gastos militares e até mesmo restringir liberdades individuais. Entendi. É como se estivesse, sei lá, criando um problema para vender a solução. Isso. E por falar em solução, o livro fala bastante sobre esse tal complexo industrial de segurança cibernética. Explica melhor essa história, Vanessa. Imagina, Júlio, um grupo de empresas, né? E pessoas que lucram com a sensação de insegurança. Quanto mais medo as pessoas têm de ciberataques, mais elas investem em softwares de proteção, consultorias, treinamentos. É um mercado bilionário que se alimenta da nossa paranoia. E o livro dá exemplos concretos de como isso acontece. Vários. Um que me chamou a atenção foi o do Mike McConnell, ex-diretor de inteligência nacional do ZOA. Ele fez previsões alarmantes sobre um possível 11 de setembro cibernético, bem na época em que a empresa dele, a Booz Allen Hamilton, estava fechando contratos milionários com o governo na área de segurança cibernética. Coincidência. Ou seja, a gente precisa ficar de olho aberto porque nem sempre o que parece é. E se realmente acontece um ataque, como saber quem está por trás dele? A tecnologia não deveria facilitar esse rastreamento. Deveria, mas a realidade é bem diferente, viu, Júlio? A atribuição de um ataque cibernético é incrivelmente complexa. Os hackers usam proxies, botnets, roteamento cebola e até mesmo plantam pistas falsas para despistar os investigadores. É como tentar encontrar uma agulha no palheiro digital. Lembro que no livro cita o caso da GhostNet, uma rede de computadores infectados que aparentemente era controlada a partir da China. Mas até hoje ninguém sabe ao certo quem eram os verdadeiros responsáveis, né? Exatamente. E esse caso ilustra bem a dificuldade de atribuição. Se é tão complicado apontar o culpado, como podemos ter certeza de que um governo não está acusando o outro justamente para justificar uma retaliação? As implicações geopolíticas disso são enormes. É de arrepiar os cabelos, né? E essa névoa de mistério se estende para espionagem, certo? O livro deixa claro que não são só os governos que estão nesse jogo. Com certeza, Júlio. A espionagem se tornou uma atividade globalizada. Temos governos, claro, mas também empresas, grupos criminosos, hacktivistas e até mesmo indivíduos com acesso a ferramentas e técnicas de hacking que antes eram restritas a agências de inteligência, né? Eu pensava que espionagem fosse coisa de filme de James Bond. Mas, pelo visto, a realidade é bem mais complexa e assustadora. O livro menciona algum caso específico que exemplifica essa variedade de atores. Sim. A Operação Shadow Network, que revelou uma estrutura complexa usada para roubar informações confidenciais de governos e empresas. O problema é que até hoje ninguém sabe quem estava por trás daquilo. Um governo. Uma empresa rival. Um grupo de hackers ativistas. O mistério permanece. Parece que quanto mais a gente se aprofunda nesse tema, mais perguntas surgem. E a vigilância em massa, Vanessa? Como os governos estão usando a tecnologia para monitorar os cidadãos? Prepare-se para informações perturbadoras, Júlio. Governos e corporações estão coletando dados sobre nós em uma escala colossal. Usando escutas telefônicas sem mandado, programas de vigilância como o PRISM, que aliás envolve empresas como Microsoft, Google, Facebook, Yahoo, e até mesmo minerando dados das nossas redes sociais. Espera um pouco, Vanessa. Você está dizendo que empresas que a gente usa no dia a dia estão colaborando com o governo para nos vigiar. Isso é legal. Aí que entram as questões éticas e legais, né? Que o livro discute em detalhes. Mas o fato é que essa coleta de dados em massa está acontecendo, com ou sem o nosso consentimento. O programa muscular da NSE, por exemplo, interceptava dados diretamente dos servidores do Google e do Yahoo.
fora dos UA. Edit é o sono, não é? Com certeza. A gente confia nessas empresas com os nossos e-mails, fotos, conversas e de repente descobre que tudo isso está sendo monitorado por governos. É uma sensação de invasão total da nossa privacidade. E isso leva a outra questão importante: segurança do software que a gente usa. O livro argumenta que boa parte dos problemas de segurança que a gente enfrenta hoje é resultado da falta de cuidado no desenvolvimento de softwares. Mas como assim? Os programadores não se preocupam com a segurança dos seus produtos. Muitas vezes, Júlio, a segurança é vista como um custo extra, um atraso no desenvolvimento. A mentalidade do bom o suficiente prevalece, né? E o resultado são softwares cheios de falhas e vulnerabilidades que podem ser exploradas por hackers. É como se a gente comprasse um carro sem freios e esperasse que ele nos levasse para todos os lugares em segurança. E o livro dá exemplos de como essa negligência com a segurança afeta a gente no dia a dia. Com certeza! Um exemplo clássico é o Adobe Reader, um programa que quase todo mundo usa. Ele é famoso por ter um histórico de bugs críticos que permitem a hackers invadirem esse computador com um simples clique. E o pior é que isso não é um caso isolado. Muitos softwares que a gente usa diariamente têm falhas de segurança que nos colocam em risco. Caramba, Vanessa. Depois de tudo isso, a gente fica se sentindo vulnerável, né? O que podemos fazer para nos proteger nesse cenário tão complexo e cheio de ameaças? Calma, Júlio. Nem tudo está perdido. O livro discute algumas medidas que a gente pode tomar para melhorar nossa segurança online. A primeira delas é a mais básica: senhas fortes. Parece óbvio, mas muita gente ainda usa senhas fracas e fáceis de adivinhar. E além das senhas, o que mais a gente pode fazer? Desconfiar de e-mails suspeitos. Evitar clicar em links desconhecidos. Usar um bom antivírus. São medidas simples, mas que fazem a diferença. E para quem lida com informações confidenciais, o livro recomenda usar dispositivos dedicados, que não sejam usados para navegar na internet ou acessar redes sociais. Entendi. É como se a gente criasse um compartimento estanque para proteger as informações mais sensíveis, né? É isso aí. E em um nível mais amplo, o que precisa ser feito para melhorar a segurança cibernética? O livro defende uma mudança de mentalidade, tanto por parte dos desenvolvedores de software quanto dos governos. Precisamos de softwares mais seguros, leis mais rigorosas que responsabilizem as empresas por falhas de segurança e maior transparência nos programas de vigilância governamental. Ou seja, a responsabilidade é compartilhada, né? Governos, empresas e indivíduos precisam se unir para criar um ambiente digital mais seguro e confiável. Mas será que isso é possível, Vanessa? Diante de tantos interesses em jogo, será que a gente consegue mudar esse cenário? Aí que entra a nossa capacidade de questionar, de se informar, de pressionar por mudanças. Eis uma farsa pálida nos mostra que não podemos ser passivos diante dessa realidade. Cabe a cada um de nós lutar por um futuro digital mais justo, ético e seguro. Que recado poderoso, Vanessa. Acho que essa é uma ótima deixa para a gente encerrar a primeira parte da nossa conversa. Na próxima parte, vamos nos aprofundar ainda mais nas revelações de Eis uma Farsa Pálida e discutir o que podemos fazer para proteger a nossa privacidade e os nossos dados nesse mundo digital cada vez mais complexo. Combinado, Júlio. Até a próxima parte, pessoal. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho em Eis uma Farsa Pálida. Na primeira parte, a gente desvendou a farsa, né? Por trás do termo ciberguerra. Vimos como o medo é usado para alimentar o mercado bilionário de segurança cibernética. E se deparou com a dificuldade, né? De atribuir um ataque a um culpado específico. E mergulhamos no mundo da espionagem que, pelo visto, não se limita aos filmes de Hollywood. Vimos como governos e empresas de tecnologia colaboram para coletar os nossos dados em massa. Pois é. Usando programas como Prism e Immunosphere. É de arrepiar os cabelos só de pensar. Esses programas de vigilância, Júlio, são a ponta do iceberg. O livro detalha como essa colaboração entre o setor público e o privado, né? Viola os nossos direitos básicos, como a privacidade e a liberdade de expressão. É como se a gente estivesse vivendo em um romance distópico, onde nossos passos são monitorados e nossas conversas gravadas. Lembra que o livro cita o caso do Edward Snowden, que denunciou os programas de vigilância da NSA. Será que as revelações dele mudaram alguma coisa? As revelações do Snowden foram um marco, Júlio. Trouxeram um debate sobre a vigilância em massa para o centro das atenções e geraram, né, um movimento global pela defesa da privacidade. Mas, infelizmente, a vigilância continua sendo uma realidade. Governos e empresas continuam a desenvolver novas tecnologias para monitorar nossas atividades online. E o que a gente pode fazer para resistir a essa vigilância invasiva? O livro apresenta alguma solução. O livro, Júlio, ele nos convida à ação. A primeira medida é a conscientização. A gente precisa entender como essa vigilância funciona, quais são os riscos e como podemos nos proteger.
E na prática, como a gente pode se proteger? Existem algumas ferramentas que podem nos ajudar a proteger a nossa privacidade online, como, por exemplo, a criptografia e as VPNs. A criptografia embaralha as nossas mensagens, né? E dados, tornando-os ilegíveis para quem não tem a chave de decodificação. Já as VPNs, elas criam um túnel criptografado entre o nosso dispositivo e a internet, mascarando o nosso endereço IP, né? E dificultando o rastreamento das nossas atividades online. Parece complicado, Vanessa. Essas ferramentas são acessíveis para qualquer pessoa. Existem diversas opções de software de criptografia, VPN, sabe, gratuitos e fáceis de usar. O importante é se informar, pesquisar e escolher as ferramentas que melhor atendem às suas necessidades. E além dessas ferramentas individuais, né? O que mais a gente pode fazer para combater a vigilância em massa? A gente precisa pressionar os governos, Júlio, por leis mais rigorosas que protejam a nossa privacidade e limitem o poder de vigilância das agências de inteligência. A sociedade civil tem um papel fundamental nesse processo, exigindo transparência e accountability por parte dos governos. Ou seja, a gente não pode ficar parado esperando que as coisas mudem sozinhas, né? A gente precisa se engajar, se mobilizar e lutar pelos nossos direitos. Exatamente. Mas e a segurança do software, Vanessa? O que o livro fala sobre isso? O livro dedica um capítulo inteiro à análise das causas da insegurança do software, né? Os autores argumentam que essa insegurança não é um acidente, mas sim uma consequência de decisões deliberadas tomadas pela indústria de software. E quais são as principais causas dessa insegurança? A priorização da velocidade e do lucro em detrimento da segurança. A falta de investimento em testes e auditoria de código. E a cultura de sigilo, né? Que impede a descoberta e a correção de vulnerabilidades. É como se as empresas estivessem mais preocupadas em lançar produtos rapidamente do que em garantir a segurança dos seus usuários. Mas como mudar essa lógica? Será que as empresas estão dispostas a abrir mão do lucro para investir em segurança? Aí que entra o papel dos governos, né? E da sociedade civil. A gente precisa pressionar por leis e regulamentações que obriguem as empresas a priorizar a segurança do software. E como consumidores, né? O que a gente pode fazer? A gente pode escolher produtos de empresas que demonstrem compromisso com a segurança, né? Pesquisar sobre as políticas de privacidade das empresas antes de fornecer os nossos dados. E denunciar falhas de segurança quando a gente encontrar. A segurança ela é uma responsabilidade de todos. Eu quis dizer dos governos. Qual é o papel deles nesse cenário? Os governos, Júlio, eles têm um papel fundamental na promoção da segurança cibernética. Eles podem investir em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de segurança, criar programas de educação e conscientização sobre a cibersegurança, né? Estabelecer padrões mínimos de segurança para softwares e serviços e punir empresas que não cumprirem esses padrões. É como se os governos tivessem que atuar como um regulador, né? Isso. Um árbitro que garante que as regras do jogo sejam justas para todos. Mas e a questão da ciberguerra? O livro, ele nos deixa com alguma previsão sobre o que podemos esperar. O livro, ele evita fazer previsões categóricas, sabe? Mas nos alerta para os riscos de uma escalada da ciberguerra, com o desenvolvimento de armas cibernéticas cada vez mais sofisticadas e com potencial para causar danos catastróficos. É como se a gente estivesse vivendo em um barril de pólvora digital, com atores estatais e não estatais prontos para apertar o botão e desencadear um conflito de consequências imprevisíveis. E o mais preocupante é que a linha entre a guerra e a paz no ciberespaço é muito tênue, né? Um ataque cibernético pode ser usado como um ato de guerra ou como uma forma de espionagem, sabotagem ou até mesmo de ativismo político. E como diferenciar um ataque do outro? Se a atribuição já é tão difícil como saber as reais intenções por trás de um ataque cibernético. Essa é uma das grandes questões do nosso tempo, Júlio. O ciberespaço é um ambiente complexo, em constante mutação, né? Onde as fronteiras entre o real e o virtual, elas se diluem e as regras do jogo ainda estão sendo escritas. E o que a gente pode fazer para evitar que esse barril de pólvora exploda? O livro, ele defende a criação de normas internacionais, né? Que regulem o uso de armas cibernéticas. E a promoção do diálogo e da cooperação entre os países para evitar a escalada de conflitos no ciberespaço. Ou seja, a gente precisa de um tratado de paz digital. Isso. Que estabeleça limites claros para o uso da força no ciberespaço e promova a resolução pacífica de conflitos. Mas será que isso é possível no mundo cada vez mais polarizado e competitivo? É um desafio enorme, Júlio. Mas a gente não pode desistir da busca por um futuro mais seguro e pacífico no ciberespaço. A alternativa é um cenário de caos e destruição em massa, onde ninguém estará salvo. E o que dizer do papel da inteligência artificial nesse cenário? O livro aborda essa questão. Sim. O livro discute como a inteligência artificial está sendo usada tanto para fortalecer a defesa quanto para aperfeiçoar os ataques cibernéticos. A inteligência artificial ela pode ser usada para automatizar a detecção e a resposta a ataques, mas também pode ser usada para criar ataques mais sofisticados, né? E difíceis de detectar. É como se a inteligência artificial estivesse dando superpoderes aos hackers.
tornando eles ainda mais perigosos. Exatamente. É por isso que a gente precisa ter um debate sério, um debate urgente sobre os limites éticos, né? E legais do uso da inteligência artificial na ciberguerra. A gente não pode deixar que as máquinas decidam o nosso destino. É muita informação para processar, Vanessa. O que a gente pode tirar de tudo isso? Acho que a principal lição, Júlio, é que a cibersegurança ela não é apenas um problema técnico, mas também um problema social, político e ético. A gente precisa ter uma visão holística da cibersegurança, né? Que leve em conta os aspectos humanos, sociais e geopolíticos do problema. É como se a cibersegurança fosse um quebra-cabeça complexo, né? Com peças que se encaixam e se influenciam mutuamente. A gente não pode focar em apenas uma peça do quebra-cabeça, a gente precisa ter uma visão do todo. Exatamente. A cibersegurança exige uma abordagem multidisciplinar, que envolva governos, empresas, especialistas em tecnologia, cientistas sociais, filósofos e, claro, a sociedade civil. E o que a gente pode fazer como indivíduos para contribuir para um futuro digital mais seguro? A gente pode se informar sobre os riscos, né? E as ameaças do ciberespaço, adotar práticas de segurança online responsáveis, né? Apoiar iniciativas que promovam a cibersegurança, a privacidade e participar do debate público sobre o futuro da internet. Ou seja, a cibersegurança é uma responsabilidade de todos, né? A gente não pode simplesmente delegar essa tarefa para os governos ou para as empresas. Exatamente. A segurança do ciberespaço depende da participação ativa de todos nós. Que recado poderoso, Vanessa. Acho que essa é uma ótima deixa para a gente encerrar a segunda parte da nossa conversa. Na próxima e última parte, a gente vai discutir as principais conclusões do livro e refletir sobre o futuro da ciberguerra e da segurança cibernética. Até lá! Até a próxima, pessoal. E chegamos à parte final do nosso mergulho em Eis uma Farsa Pálida. Já exploramos bastante a farsa da ciberguerra, os perigos da vigilância em massa, a fragilidade da segurança de softwares e até o papel da inteligência artificial nesse cenário. E agora, Vanessa, quais as principais conclusões que a gente pode tirar dessa leitura? Olha, Júlio, eu acho que a principal conclusão é que a cibersegurança é um problema muito mais complexo do que a maioria das pessoas imagina. Não se trata apenas de hackers e vírus, mas de uma teia intrincada de interesses, sabe? Políticos, econômicos, sociais. Lembro que o livro usa a expressão inflar a ameaça para descrever como o governo de empresas se beneficiam do medo da ciberguerra. É como se estivessem criando um problema para vender a solução, né? Exatamente. E essa narrativa alarmista, ela distorce a nossa percepção da realidade, o que leva a decisões políticas e investimentos que nem sempre são os mais adequados. E a dificuldade de atribuição de ataques cibernéticos só piora a situação, né? Afinal, se a gente não sabe quem está por trás de um ataque, como a gente pode responsabilizar os culpados e evitar novos ataques? Essa é uma das grandes questões do nosso tempo. O ciberespaço ele é um ambiente anônimo por natureza, né? O que torna a atribuição de ataques um desafio enorme. E essa falta de responsabilização cria um clima de impunidade, onde os atores mal intencionados podem agir livremente. E a espionagem, o livro deixa claro que ela se tornou um grande negócio, com empresas especializadas vendendo ferramentas e serviços de espionagem para governos e empresas. A espionagem cibernética é uma indústria bilionária, Júlio, que opera nas sombras, com pouca transparência e regulamentação. E o mais preocupante é que essas ferramentas de espionagem elas podem ser usadas não apenas contra governos e empresas, mas também contra cidadãos comuns, jornalistas, ativistas, qualquer pessoa que seja considerada uma ameaça, né, pelos poderosos. E a vigilância em massa? Depois de tudo que a gente leu, fica difícil não se sentir, sei lá, paranoico. A sensação de que a gente está sendo constantemente monitorado, de que não tem mais privacidade. A vigilância em massa é uma realidade, Júlio. Governos e empresas coletam dados sobre nós numa escala sem precedentes, usando desde escutas telefônicas até algoritmos de inteligência artificial que analisam os nossos dados e preveem o nosso comportamento. E o que a gente pode fazer para resistir a essa vigilância invasiva? O livro ele nos deixa com alguma esperança. O livro nos convida à ação, Júlio. A gente não pode simplesmente se resignar a essa realidade. A gente precisa lutar pelos nossos direitos, exigir leis mais rigorosas que protejam a nossa privacidade, apoiar organizações que defendem a liberdade na internet, né? E adotar práticas de segurança online responsáveis. Ou seja, a responsabilidade é de todos nós, né? Isso. A gente não pode simplesmente delegar essa tarefa para os governos ou para as empresas. Oi. A segurança do ciberespaço, ela depende da participação ativa de cada um de nós. Exatamente. E essa participação começa com a conscientização. A gente precisa entender os riscos, as ameaças do ciberespaço para poder se proteger e exigir medidas que garantam a segurança e a liberdade de todos. E que futuro a gente pode esperar, Vanessa? O livro nos dá alguma pista sobre o que está por vir? O livro evita fazer previsões categóricas, sabe? Mas nos alerta para os desafios que a gente vai enfrentar no futuro. A ciberguerra é uma ameaça real.
Recente. Com potencial para causar danos catastróficos, a inteligência artificial está sendo usada para criar armas cibernéticas cada vez mais sofisticadas. E a corrida armamentista no ciberespaço está só começando. É uma perspectiva assustadora, né? Parece que a gente está caminhando para um futuro distópico, onde a tecnologia vai ser usada para nos controlar e nos oprimir. Mas a gente não precisa ser pessimista, Júlio. O futuro ainda não está escrito. A gente pode usar a tecnologia para construir um mundo melhor, né? Mais justo, mais livre, mais seguro. Mas para isso a gente precisa agir agora. De que tipo de ações a gente pode tomar? A gente pode pressionar os governos por leis mais rigorosas, né? Que regulem o uso de armas cibernéticas e a coleta de dados em massa. A gente pode apoiar o desenvolvimento de tecnologias de segurança que protejam a nossa privacidade. A gente pode educar as pessoas sobre os riscos do ciberespaço e sobre como se proteger. E a gente pode, acima de tudo, defender os valores da democracia, da liberdade, dos direitos humanos no mundo digital. Que mensagem poderosa, Vanessa. Acho que essa é a principal lição de Eis uma Farsa Pálida. A cibersegurança não é apenas um problema técnico, mas um problema que envolve valores, ética e a luta por um futuro melhor. Exatamente. A tecnologia é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Cabe a nós decidirmos qual futuro a gente quer construir. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho em Eis uma Farsa Pálida. Esperamos que essa conversa tenha sido enriquecedora e que tenha despertado em vocês a vontade de se aprofundar nesse tema tão importante, né, e urgente. E lembrem-se, a segurança do ciberespaço é uma responsabilidade de todos nós. Fiquem atentos, se protejam e lutem por um futuro digital mais justo e livre. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!